Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que legal, couberam os três na telinha! Que legal! Essa é a primeira live que eu vou fazer com um trio, né? Eu falei, será que dá? Cabe todo mundo, vai ficar tudo legal e coube certinho aqui. Com certeza a gente vai contar a história de vocês com os três juntos. Isso é o mais legal ainda. Com certeza, faz todo sentido. Bom, vamos lá, o pessoal está entrando aqui. O pessoal que já está aqui com a gente, cliquem aí no coraçãozinho para o Instagram entregar para mais pessoas. Tem um coraçãozinho, a Carolzinha. A Tá aí. Carolzinha tá aí, Carol! A Karina. Então, pessoal, ajudem o Instagram a entregar para mais pessoas. Tem um coraçãozinho ali, apertem no coraçãozinho. Printem as nossas carinhas, tiram um print aqui para depois vocês marcarem a gente. Tem um aviãozinho aí embaixo, vocês podem clicar nesse aviãozinho e enviar essa live para outras pessoas que querem conhecer a história da Rafa, da Carol e do Rodrigo junto ao Colégio Santa Mônica. Mas pessoas ou da área da educação, ou pessoas que querem aprender histórias de empreendedorismo, eles têm uma história muito legal, com grandes viradas, muitos desafios, e a gente aprende muito com isso. E como eu conheço assim de perto, eu me emocionava cada vez que vocês mostravam as coisas que vocês estavam fazendo, quando vocês estavam crescendo. Eu falei, vocês têm que chamar esse pessoal aí, né, ele, para fazer parte, né, para contar isso pra gente, que é inspirador. Muito inspirador a história de vocês. É isso Obrigada. mesmo. Obrigada pelo convite. A gente se sente bastante honrado com esse convite, porque eu acho que a missão de quem está no empreendedorismo é essa mesmo, é propagar cada vez mais esse estilo de vida, né? Esse estilo de enxergar as oportunidades, né? Eu acho que faz parte da nossa missão também. Sim, Não é? sim. Eu acho que a gente está aqui, né? Eu sempre falo isso, que a gente está aqui para ajudar os outros a evoluir. Cada um nasce com uma habilidade, né? Com os nossos dons, e a gente contribui com o outro para evoluir. Então, quando a gente constrói algo, por que não compartilhar com outras pessoas que também estão construindo, né? E aí, uma coisa que eu também digo aqui é que a gente, que já tem negócio, a gente já atravessou uma estrada cheia de buracos. Então, a gente vai e conta para quem está vindo atrás onde estão esses buracos, para eles tentarem desviar, né? É mais ou menos isso. Com certeza. Bom, é bem por aí mesmo. Não é? Então, para quem está aqui assistindo a live, essa é uma série de lives que eu estou fazendo. São entrevistas com empreendedores. Eu escolhi 13 cases de sucesso. E a cada terça-feira, toda terça-feira, às 8 da noite, eu entrevisto essas pessoas. Então, foram, assim, não é uma coisa aleatória. É um projeto de 13 lives. As pessoas foram escolhidas a dedo. Todas as histórias são histórias estudadas. Vocês viram, né, como a gente montou, né, um roteiro. Sim. Parabéns pela organização, viu, Thaís? Uma boa empreendedora tem que ser organizada, né? É verdade. Você sabe que esse roteiro que eu mando para os entrevistados, o pessoal está elogiando bastante. Nossa, que roteiro, né? Tudo certinho, por horário, porque para não ficar uma coisa assim solta. Sim. Né? E o pessoal está até utilizando nas lives deles esse modelo. Né? Muito bom. Então, essa é a 9ª live, vai até agora o final de dezembro, então faltam mais 4, de diversos segmentos assim, totalmente diferentes, histórias totalmente diferentes, mas existem pontos que são muito comuns entre todas essas histórias. Toda história de empreendedor tem em algum momento, ou que a pessoa quebrou, ou que teve alguma dificuldade, assim, é muito comum. Inclusive, eu estou pensando até em fazer uma live que seja um resumão de todas, das lições aprendidas em todas essas entrevistas, né? Então, diante disso, eu acho que a gente já pode começar, que tem bastante coisa para a gente contar, né? Que vamos começar com vocês se apresentando e já contando antes do Santa Mônica, antes do Espaço Bambino, né? Na verdade, vocês vão falar sobre isso, né?
o que é que vocês faziam? Porque quando eu comecei, eu inclusive tenho um grupo no Telegram, essa live vai ficar gravada, só que só para o pessoal do meu grupo. E vou mandar a gravação para vocês e vocês podem distribuir para o pessoal de vocês, no Instagram de vocês. No meu, é só para quem está no meu grupo do Telegram. E aí eu falei para eles, né, que vocês começaram pequenos e que vocês não tinham conhecimento de gestão. Vocês não vieram da área de negócio. Cada um tinha uma ocupação. Sim. Então, para a gente começar, para o pessoal se situar, entender, né, toda essa trajetória de vocês, eu sempre começo perguntando o que vocês eram antes de empreender. Bom, então, eu sou a Carolina, né? Hoje eu estou atuando no administrativo e comercial do colégio, mas antes disso tudo começar, eu era educadora musical, trabalhava com a educação musical dentro das escolas de 0 a 10 anos e também atuava como musicoterapeuta em clínicas, atendendo crianças com dificuldades de aprendizagem, transtornos de comportamento e de aprendizagem, e também atendia um público bem específico que eram idosos, pacientes que tinham Alzheimer. Então, eu utilizava a música para tratar essas duas vertentes, tanto os idosos quanto as crianças. Uhum. Legal. E aí depois, a sua área era de música, né? Aí depois a gente fala do colégio. Era muito voltado para a educação, mas a educação musical, né? Eu acreditava muito que a música, ela acreditava não, acredito ainda, que a música, ela muda a vida das pessoas. Ela desenvolve nas crianças capacidades, competências, habilidades, né? Então, eu sempre tive esse olhar da música, mas como uma formação de ser humano mesmo, né? Que as crianças pudessem ter uma formação para levar o resto da vida delas. Legal, legal. E a Rafa? Bom, eu sou a Rafaela, né? Atuo agora na área da... Esqueci. Pedagógica. Olha, isso é coisa de empreendedor, tá? Porque o empreendedor fica com vergonha, o empreendedor fica nervoso, tá? Exatamente. Mesmo que for uma simples live, a gente também fica, tá? Bom, antes, isso porque eu falo pra caramba, né? Thaís me conhece há 10 anos e sabe, né, Thaís? Bom, antes de construir a escola, eu era professora, né? Professora da educação básica, né? Me formei no magistério, me formei na pedagogia, né? Tenho psicopedagogia. Então, antes disso, eu atuava dentro da sala de aula. Eu era uma professora e trabalhava com os meus alunos. Só isso, entendeu? Tudo isso. Só tudo isso. Então, era isso que eu fazia antes da nossa escola acontecer. E o Rodrigo? Boa noite a todos. Né? Boa noite. Bom, a minha formação é farmacêutico, né? Minha formação em farmácia, né? E, assim, nos últimos 10 anos, né, antes de eu vir para a escola, eu atuei no varejo farmacêutico, né? Que são nas redes, né, de farmácia, né? Então, a minha experiência é essa, né? Eu atuei como farmacêutico, né, em redes de farmácia. Mas, assim, eu sou muito curioso, né? Então, eu, com essa coisa da internet, do YouTube, sempre vendo vídeo de administração, finanças, empreendedorismo, né? E lendo bastante. Né? Nem me fale, lê muito. É muito bom. Eu estudar constantemente, né? E, bom, são formações, no caso, o Rodrigo é totalmente fora do que a Rafa e a Carol faziam, né? A de vocês ainda tinha uma sinergia. Agora eu vou pedir para vocês me contarem como é que surgiu a ideia de abrir uma escola, né? Aí o pessoal fala,
pô, a Rafa já trabalhava com escola. O mais natural é que uma hora, geralmente acontece isso, né? Você dá aula, você quer uma hora abrir a sua própria escola, tal, mas como é que surgiu a ideia? Não foi assim. Não foi, né? Não. Como é que surgiu a ideia de abrir a escola? Então, na verdade, é uma história bem curiosa, né? Porque eu atuava com educação musical dentro das escolas, de primeiro a quinto ano, educação infantil. E eu me apaixonei muito por esse mundo, né? Eu sempre tive muita vontade de ter uma escola. Eu vi a minha mãe dando aula na cozinha de casa, aula de inglês, então eu achava o máximo ter uma mini escola dentro de casa, né? Eu achava lindo aquilo e cresci com esse sonho. Em um determinado momento, quando eu conheci o Rodrigo, ele começou a despertar o empreendedorismo mesmo, porque ele sempre, como ele disse, muito curioso e tinha um sonho de ter uma empresa, ele falava muito, o tempo todo falava isso. E aí eu ficava, gente, né? Nossa, acho que dá certo mesmo, acho que eu vou ter uma escola mesmo. E aí foi aí que eu comecei a procurar escolas para comprar, só que eram catastróficas. Destruídas, crianças abandonadas ali dentro daquelas instituições, que nem sei se podem se dizer instituições. E aí um dia uma diretora minha, conversando com ela, a Sheila, que ela está assistindo aí, super importante. Ah, que legal. Super importante na nossa história. Ela falou assim, Carol, monta uma escola. Aí eu falei, nossa, mas será que eu consigo? Consegue. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, você tem quanto? Lá vem o primeiro problema do empreendedor, não ter dinheiro. Ela falou, mas você tem quanto? Eu falei assim, eu tenho nada praticamente. Ela falou, mas você tem cartão de crédito? Então dá para ir parcelando as coisas da escola. Eu falei, comecei a pensar melhor sobre isso. E aí eu falei, gente, eu acho que eu quero uma parceira, né? Uma pessoa para lutar comigo. Convidei a Rafaela. Primeira vez a Rafaela disse, não quero. Ela falou assim pra mim, vai me arrastar pra isso. Tô fora. Tô fora, não quero problema pra mim, ela disse. Aí eu, puxa, fiquei triste. Passou um tempinho. Rafa, vamos montar uma escola? Não, eu não quero isso pra mim. Você já sabia que era uma dor de cabeça, porque né? Abrir um negócio, não só escola, né? É uma dor de cabeça. Pois é. Aí, na terceira tentativa, eu falei, Rafa, é o seguinte, o meu pai tem uma casa que desalugou e eu pensei de montar uma escola lá. Você me ajuda? Aí ela... Sim! Ajudo. Eu falei, não, peraí, eu não quero que você me ajude, eu quero que você seja a minha sócia. Você aceita? Eu aceito. E aí foi assim que tudo começou com... Eu acho que eu não pensei muito bem, entendeu? Acho que foi muito na empolgação. Mas, Rafa, você resolveu aceitar pela terceira vez, o terceiro convite da Carol, porque você conseguiu enxergar fisicamente que aquilo podia acontecer? Foi isso? Porque foi quando a Carol disse para você, tem uma casa porque a gente pode montar lá. Foi aí que você falou, olha, pode ser. Então, na verdade, eu e a Carol, a gente sempre trabalhou muito unidas, né, numa escola grande, em todos os projetos que tinha, né? Então a gente se dava muito bem, né, na filosofia de trabalho, né? A gente se combinava muito, né? Então, a gente já tinha essa afinidade. Aí quando ela falou, a casa do meu pai tá desalugada, não que eu vi uma oportunidade, porque eu acho que eu não tinha essa visão. Mas eu falei assim, poxa, acho que ela quer muito que eu seja sócia dela. E eu agora, eu já tô numa maturidade profissional que eu acho que eu já sou capaz, né? E aí foi quando eu aceitei. E aí eu aceitei mesmo, e aí que tudo começou. Verdade. Aí e como é que foi? Fala. E aí, como é que foi esse começo? Como é que vocês começaram o colégio? Como ele nasceu? Era o Espaço Bambino, uma casa muito pequena e não tinha espaço nessa casa, né? Eu tinha R$500 disponíveis para montar a escola. E eu 500. Pois é. Então... Legal. E a gente está falando foi em 2009? 2008? 2009, né? Então, 11 anos. Exato.
E aí, com R$ 1.000, a gente falou, bom, é o dinheiro que a gente tem. E aí a gente se uniu mesmo. A Rafaela começou a procurar escolas que estavam fechando para comprar as mobílias, né? E conseguiu achar uma lá em Taboão da Serra. Fizemos uma proposta, ela aceitou, a gente comprou tudo de dentro da escola. Tudo muito destruído. Foi aí que o pai da Rafa começou a reformar cada móvelzinho, pintar, lixar, colar, consertar, né? Na verdade, a gente transformou o lixo em luxo. Isso. Né? E o meu pai começou a pintar a casa pra gente, porque a gente não tinha dinheiro para pagar pintor, né? E nos finais de semana, como a gente tinha pressa, a gente ia ajudar a pintar. Então foi uma escola que foi criada em família mesmo, né? Um pouquinho de cada um da família foi construindo o Espaço Bambino, que lotou rapidamente, porque a gente tinha uma proposta muito legal, a escola era uma graça. Depois de 6 meses, a gente já estava na segunda unidade, na casa do tio da Carol, né? E depois de mais 6 meses, a gente conseguiu um prédio que era um galpãozão todo destruído na Avenida Santa Mônica. Então foram essas... Esse foi o começo mesmo, né? O primeiro ano do colégio. Que foi o momento, que agora é o momento onde eu vou fazer as vias de cliente, né? Que é onde me chama a atenção a história de vocês. Eu acho que quando a gente se conheceu, foi no começo de 2011, a escola estava com nem 2 anos ainda, né? Sim. E foi quando eu mudei para o bairro, eu tinha me separado do pai da Laura, a Laura com 2 aninhos, e eu precisava achar um lugar, uma escola para a Laura. E a minha preocupação era o quanto essa mudança de casa e de escola fosse afetar ela. De repente, tudo ia mudar na vida dela, né? E eu lembro que vocês foram a única escola que eu visitei, a primeira, a única, e foi amor à primeira vista, e o amor durou muitos anos, porque a Laura ficou com vocês durante 9 anos, né? A gente conhece aí desde 2011, vai fazer 10 anos mesmo. E o que me chamou a atenção, que eu acho que foi por isso, vocês lotaram tão rápido e cresceram tão rápido, que não só a metodologia de vocês, porque aí é uma coisa até que eu não entendo, né? Mas a parte do atendimento. Que vocês duas me atenderam, eu contei a história, o momento que eu estava passando, e a importância que foi na minha vida e na vida da Laura, aquele começo. O recomeço nosso, da nossa vida, assim, era fundamental. Assim, eu não fiz isso de forma consciente, nem vocês, mas era fundamental que alguém cuidasse da Laura naquele momento com todo carinho, com todo o que a gente estava passando. Sim. Eu precisava que ela ficasse tranquila, né? E como foi, assim, o amor à primeira vista, a Laura já começou, acho que no período integral, ela já ficava o dia inteiro. Foi. Com vocês, no começo, né, nessa casa do Espaço Bambino, e ela sempre adorou vocês. Ela nunca estranhou, ela nunca chorou, ela nunca foi aquelas crianças que chorava quando eu deixava, ela sempre ficou numa boa. Eu lembro que ela já não usava mais fralda quando ela foi ficar com vocês e foi tranquilo, né? Então, pro desenvolvimento, eu como cliente, pro desenvolvimento da Laura foi fundamental esse começo. Você sabe, Thaís, que uma coisa curiosa, né? Que quando a gente montou a escola, no primeiro dia que a gente abriu para matrículas, né? Então, tinha uma plaquinha na frente da escola, matrículas abertas, de 0 a 3 anos. Nós só cuidávamos de criança de 0 a 3 anos, né? Porque pra gente era tudo muito grande as outras crianças, né? A dificuldade era maior. E eu e a Carol, a gente sempre teve esse perfil e nesse dia nós falamos. O nosso diferencial, sem saber, tá? De tudo, porque depois nós fomos aprimorando, mas que o nosso diferencial seria um atendimento muito bom, né, para com os pais e para com as crianças. Porque nós viemos de escolas muito tradicionalescas, né? Escolas que trabalhavam com metodologias que acabava cansando a criança neurologicamente, traumatizando. E a gente não acreditava nisso, né? Nós não acreditávamos que isso seria o ideal para aqueles nossos alunos. Então era isso que nós queríamos passar para os pais. E eu acho que a nossa vontade era tanta
de passar isso para os pais, que a gente acabava acolhendo mais os pais e as crianças eram acolhidas por consequência, né? Então, eu me lembro que no primeiro dia a gente firmou isso, de ter esse diferencial mesmo no atendimento com as crianças, de fazer valer aquela escola que a gente estava montando. Aquele sonho, né? Na verdade, era um sonho, um ideal de escola, que seria uma escola ideal, mesmo que tão pequena, né? Uhum. Vocês já começaram assim com uma visão grande, mesmo que vocês fossem pequenos, né? E aí vocês foram crescendo. Com 3 meses, nós já estávamos com uniforme, com agenda, nós estávamos, em 6 meses, nós já tínhamos um sistema de ensino, né? Então, nós íamos atrás, né? Como o Rodrigo fala, né? Depois que ele entrou, mas a gente vai chegar lá, a escola que nós idealizamos é a escola que o Steve Jobs, né, Rô? Eu brinco que a escola que a gente quer construir é a escola que o Steve Jobs gostaria de estudar, né? Ai, que legal! É uma brincadeira que eu faço, né? Mas acho que o que é importante falar para as pessoas que querem empreender é que elas devem começar, não importa se está já perfeito ou não, né? Começa, né? Uhum. Começa do jeito que você tem condição de começar, né? Então, o pessoal no meio do empreendedorismo costuma falar, né? Melhor feito do que perfeito, né? Exatamente. Então, né, para quem quer empreender, começa se quiser começar perfeito, vai ser difícil você começar. Sim. Não começa nunca, né? Nunca, E foi o caso de vocês, nunca. com R$ 1.000 com móveis usados, que vocês reformaram, com o pai pintando a casa, o imóvel, né, da família, e aí vocês começaram, né? E vocês não tinham conhecimento nenhum em gestão, mas fizeram o negócio crescer em cima do atendimento, do diferencial de atendimento. E eu vou até dizer aqui, eu vou abrir para perguntas no final, mas como a pessoa falou uma coisa aqui que tem a ver com o que a gente está falando. Ó, aconteceu a mesma coisa comigo, acho que é uma mãe aqui, ó. Vim de uma outra escolinha totalmente ressabiada e me encantei com o atendimento. Tenho muito carinho e gratidão por essas pessoas. A Mila. Obrigada. Como Mila. Porque a gente coloca na mão de pessoas que a gente não conhece nosso bem mais precioso, o que a gente tem de mais precioso na vida, a gente coloca na mão de estranhos. Então, o primeiro impacto, essa coisa do atendimento, conta muito. E essa coisa de ter que ter tirando toda a teoria da coisa, da gente se conectar. A gente foi uma com a cara da outra, né? E quanta coisa a gente passou nesses anos, né? Meu Deus, coisa. Me fala. Laurinha. Eu costumo dizer que o colégio, a escola, o Espaço Bambino evoluiu e cresceu junto com os pais e com os alunos. Eu falo que nós melhoramos a nossa gestão, a nossa forma de encarar o negócio, mas eu acho que nós ajudamos os pais a se tornarem pais melhores. Eu acho que nós ajudamos os nossos colaboradores a se tornarem bons professores. Acho que nós ajudamos os nossos alunos a encontrarem o caminho deles para serem bons alunos, bons filhos. Então, eu acho que é muito bonita a história, porque é uma história de crescimento em conjunto, né? É uma história que a gente compartilhou, é um sonho compartilhado que foi a cada dia se tornando realidade, com todos juntos participando dessa evolução, né? Eu acho que é muito claro isso, até pelo seu depoimento, o quanto que você evoluiu como mãe, né? Aprendeu mesmo, porque nós aprendemos errando, gente. Sim, e não vem manual de como ser mãe. Não tem uma escola que ensina a ser diretor de escola, que ensina a ser bom pai, que ensina a ser uma boa diretora, um bom diretor. É vivendo, né? Sim. E quando foi, vocês até falaram já, né, da quantidade de meses aí, e eu lembro até hoje quando vocês falaram que vocês iam mudar para a Avenida
principal aqui, né, da nossa região. E vocês começaram a falar dessa possibilidade, depois vocês começaram a mostrar fotos para os pais da reforma, falar o que ia ter lá, e cada hora vocês contavam uma coisa nova que ia ter lá. Não, tu vai ter quadra, porque até então não tinha, vai ter... E nisso os alunos crescendo, né? Tanto que a turma da Laura entrou no maternal, a turma da Laura chegou ao pré, no pré parava, e a turma da Laura foi a primeira a ir para o primeiro ano, a vocês implantarem o fundamental por conta do crescimento da escola, que hoje já é uma esquina, assim. A diferença de onde vocês começaram com o tamanho que vocês estão hoje é enorme. E assim, e aí que vem a virada, né? Eu percebo que de todas as histórias que eu tenho conversado com as pessoas, existe sempre pontos, um ponto ou pontos de grande virada, um momento de grande virada, alguma coisa que acontece que faz o negócio realmente dar uma boa decolada, né? E eu quero que vocês contem, então, como é que foi esse momento de virada. Então, foi assim, olha que interessante. Nós precisávamos de uma pessoa para nos ajudar a ter uma visão mais de profissionalismo, porque era muito amor, era muito sentimento envolvido e faltava um pouco de gestão, né? De investimento, a gente precisava de dinheiro para aumentar, para pagar reforma e tudo mais. Foi nesse momento que o Rodrigo surgiu na nossa história. Foi a grande virada, porque ele tinha um dinheiro para investir e decidiu, né, Rô? Quer contar um pouquinho? Foi bem difícil, né, esse período, que eu vendi meu apartamento, né, que eu ia morar, para investir na escola, né? Então, foi uma decisão bem... que a gente ficou bem, assim, apreensivo, né? Será que está fazendo certo, né? A gente não tinha dinheiro, assim, líquido para colocar e tinha o apartamento e o empreiteiro, né? Que foi a reforma mais importante, né, que a gente fez naquela época. Então, o empreiteiro topou fazer a reforma, começar a reforma sem receber nada, né? E depois da venda do apartamento eu ia pagar ele, porque eu falei, eu não tenho... A gente não tem... Ele queria falar, não tenho, eu tenho um apartamento que eu preciso vender ainda, então daqui 6 meses a gente conversa, vou vender. Ele falou, não, eu vou começar em 6... Naquela época tava o boom dos imóveis e tal, então tava fácil para vender, né? E aí, em 6 meses, eu consegui vender o apartamento e pagar ele, né? E pagar a reforma. Aí, a partir daí, né, foi uma reforma importante, né? A partir daí, a gente foi tendo uma gestão um pouco melhor. Para você ver, não tinha nem sistema de gestão, né? Era tudo em papel. Manual, né? Manual, terrível, né? Pra você ter uma ideia. E aí, eu falei, não, a gente precisa de um sistema, né? Aí, conseguimos lá o primeiro sistema, né? Para melhorar a gestão, né, do negócio. Eu acho que foi a partir daí que as coisas realmente viraram, assim, né? Sim. Viraram. E quando o Rô entrou para a nossa sociedade, nós decidimos mudar o nome para Colégio Santa Mônica. E aí, então, deixar de ser Espaço Bambino, né? Para ter uma postura um pouco mais, né, diferente. E aí nós colocamos o nome de Colégio Santa Mônica e implantamos o fundamental, né? Foi aí que veio o fundamental, quando o Rodrigo entrou. Porque foi nesse momento escola, né? E aí tinha espaço para atender essa demanda de aluno do fundamental, do 1º ao 5º ano. Exatamente. Sim. Exatamente. Mas, Rodrigo, vender um apartamento para investir num negócio... eu não vi ninguém me contar uma história assim até agora.
Não, Foi uma decisão foi. bastante arrojada. Eu acho que você deve ter, você queria ser empreendedor, como a Carol já falou, você deve ter analisado números e tal, mas o que foi que fez assim você falar, nossa, realmente isso aqui tem potencial, vale a pena investir um imóvel nesse negócio? É, ah, não foi fácil tomar essa decisão, mas assim, eu vim para o negócio, já tinha 3 anos, né, de existência. Elas já tinham crescido um pouquinho, né? E assim, eu percebi que tinha potencial, né? Porque eu vi que, né, a gente começou com 0 alunos, né? E eu percebi que tinha uma demanda, né? Tinha um aumento de demanda, né? Mas a gente precisava melhorar, né? Para atender melhor e tudo mais. E só fazendo essa reforma, né? Mas realmente parece Loucura. loucura, mas é verdade. Era um imóvel que eu tinha, né? E tinha alguma coisa guardada, mas era muito pouquinho, não dava para nada. Uhum. E precisava, era exatamente o valor o valor da reforma era o valor Do do apartamento. imóvel, né? Do imóvel. E naquela época os imóveis estavam valorizando bem e tal, né? Então, assim, deu certo, né? Sim. E realmente valeu a pena esse investimento, porque realmente, eu não sei em números, mas se vê que a escola veio crescendo cada vez mais, né? Sim, sim. Eu acho que desde que o Rodrigo entrou para cá, acho que a escola aumentou umas 6 vezes de tamanho. Olha aí. O nosso Então, realmente foi uma visão, foi certeiro esse tiro. Foi. não vou falar que né, fácil, mas Não. a gente aumentou o faturamento em algumas vezes, né? Mas aí também o custo aumenta Sim, proporcionalmente. sim, aumenta muito mais o custo também. E quando vocês aumentaram de tamanho, quais foram os desafios que vieram? Porque eu acredito que quando vocês eram pequenos tinham determinados desafios, vocês estavam no começo, vocês estavam pegando jeito, mas eu acredito que os desafios maiores vieram quando vocês ficaram maiores. Exatamente. Até porque o Rodrigo está falando, as contas aumentam, se aumenta a quantidade de clientes, é mais gente para você atender, mais problemas para você resolver. Criança que cai e quebra o braço, tipo minha Laurinha. E quebra o dente, sai o dente inteiro na mão, assim, da professora, não sabe o que fazer. Quebra o dente, quebra o braço, fura o olho. Nossa, Nossa, me lembro. Essas coisas que acontecem, isso que eu só tô contando a Laura. Bom, engessar o braço foram 4 vezes. Ela queria matar alguém do coração. A gente já viu que disso a gente não morre, né? Então começam a surgir problemas maiores em relação aos clientes, a quantidade de clientes. Que é estatístico isso, né? Você tem X clientes, você tem uma quantidade de problemas. Tem 10 vezes mais clientes, 10 vezes mais problemas, né? Sim. E aí, quais foram os desafios depois que vocês começaram a crescer? Vamos dizer, quando vocês começaram a ficar maiores aí. Bom, nós viemos de sala de aula, né? Então, a gente não sabia, né, direcionar nada. A única coisa que nós sabíamos era dar aula, né? Então, tivemos muitos desafios. Não foi fácil, não é fácil, né? A gente se pega muitas vezes querendo desistir da coisa, mas o amor é grande, então a gente acaba não desistindo, mas são vários os desafios. E assim, fora, né, a criança quebrar o braço, né, todas essas preocupações que a gente acaba tendo, né, de cuidado e segurança com a escola, com os alunos, né, principalmente. Isso, com os alunos. Eu acho que a parte mais desafiadora para nós é ter capital, né? Por quê? Nós somos empreendedores. Empreendedores gostam de inovação, gostam do diferente, gostam de trazer a novidade.
Só que é difícil para nós ter capital, né? Eu preciso de capital para poder investir, né, nessas nossas ideias, para colocar em prática. Então, eu acredito que o principal, né, desafio é trazer o capital, né? A questão do dinheiro mesmo é desafiador, né, para qualquer negócio, né? E gestão, acho que gestão de uma equipe grande também. A gente tinha 2 funcionários, 3 funcionários antigamente. Hoje a gente tem uma equipe. Tem a equipe administrativa, a equipe financeira, né? Tem as coordenadoras, professoras, auxiliares, equipe de berçário, educação infantil. Então, são várias equipes, né? Então, isso também acaba, né, trazendo um pouco de desafio para a gente. Porque uma falta, a outra tem que colocar alguém no lugar, né? Então, esse jogo de cintura, né? E uma outra coisa que eu acho que acaba também sendo considerável é a comunicação, né? Quando nós éramos uma escola menor, a nossa comunicação era próxima, né? E eu acho que o que o pai quer é uma comunicação mais assertiva, mais clara, objetiva. E agora, com mais clientes, mais pais, mais funcionários, acaba distanciando um pouco, né? Eu acho que eles acabam sentindo, né? A gente colocou o ClassUp, que é um aplicativo. Porém, eu acho que ainda alguns ainda sentem a necessidade de conversar por telefone, né? De ter dessa aproximação, entendeu? Então, acho que os principais desafios são esses. Porque a comunicação, ela comunica ao nosso cliente o que a gente faz. Ela comunica ao nosso cliente os nossos planos. Ela comunica ao nosso cliente os nossos resultados. E se a gente não tiver uma boa comunicação com o nosso cliente, que é o nosso pai, né, principalmente, que é o cliente que paga, que decide, a gente não consegue fidelizar esse cliente para permanecer com a gente. Então, esse desafio, ele ainda existe. Porque cada vez mais, com a escola maior, a comunicação precisa cada vez mais ser certeira. Exato. Sim, sim. Eu cheguei a pegar o tempo em que eu falava diretamente com vocês e o tempo que eu falava pelo ClassUp, né? Que já não tinha tanta necessidade de falar com vocês, apesar que eu sempre tive um canal direto com vocês, a qualquer momento que eu quisesse falar com vocês, vocês sempre foram muito abertas, né? E, então eu senti essa diferença mesmo, mas aí que está o desafio, vocês fazerem essa comunicação mais distante, continuar sendo acolhedora, né? É um grande desafio mesmo. Porque também a gente não pode colocar uma tecnologia e perder o lado humano, perder o lado afetivo, o lado do relacionamento, né? Da troca, da conversa, de ouvir o cliente, de ouvir o aluno, ouvir o professor. Então, essa comunicação, eu acho que é a chave para o nosso negócio, para levar a gente adiante mesmo, né? Sim, que foi o que trouxe vocês até agora, né? Foi o que fez vocês crescerem, foi essa proximidade, e aí a tecnologia e o crescimento do colégio não pode acabar com aquilo que vocês têm de mais valioso, né? Vocês têm aí um desafio, que eu imagino, tem alguns negócios que estão... você precisa vender o negócio 2 vezes, e é isso que eu quero ver como é que vocês tratam isso, mas a gente já está vendo aí boa parte da resposta de vocês. Porque vocês têm que vender a escola para o pai e tem que vender a escola para o filho, né? Quando a Laura tinha 2 anos, não tinha muito o que pedir a opinião dela. Mas hoje em dia, que ela está com 12, a opinião dela faz sentido na hora de tomar decisão. Então, para mim, vende de uma forma, para o cliente final, vamos dizer assim, o usuário, vende de outra forma, né? Isso para vocês, por isso que tem o tempo todo, né? Uma pessoa com um olho no pedagógico, e uma pessoa com um olho na inovação, uma pessoa com um olho na gestão, no atendimento, para fazer com que tudo isso se torne uma engrenagem e todo mundo saia feliz, né? E como é que é para vocês isso? Vocês percebem hoje que os filhos, eles têm poder de decisão quando os pais vão conhecer a escola? Total. Tem, muito. Demais, né?
E não precisa ter 12 anos, não, tá? Criança de 3, 4 anos já tá tendo essa autonomia, viu? Verdade. Eu acho que, assim, Legal. o ponto-chave de ouvir o cliente decisor, que são os pais que compram, que pagam, e não deixar de ouvir o nosso cliente usuário, que é aquele que está dentro da sala de aula, que é o aluno, né? Então, eu acho que o desafio é realmente estar próximo. Então, nós temos características diferentes e, graças a Deus, elas se complementam. Então, a Rafaela, dentro da sala de aula, acompanhando as professoras nessa gestão de aprendizagem e de ensino, ela consegue ir quantificando esse nível de satisfação do aluno, se ele gosta, se ele não gosta, o que, que ele quer, o que, que pode ser feito, né, Rafa? Sim, sim. Ela faz um trabalho muito legal de acompanhamento dessas aulas e ela vai avaliando se a aula tá chata, se não tá, o que, que pode melhorar, o que, que pode ser melhor, né? A gente que está no setor administrativo, no meu caso, a gente ouve muito o cliente na hora dele comprar algo, dele aderir a algum serviço. Então é importante ouvir a opinião, a gente faz isso através das pesquisas de satisfações, super importante. Né? A pesquisa de satisfação, ela determina o nível de qualidade da escola, em que nível que ela está. Então, a gente ouve o pai, não só no portão, não só no telefone, mas através de pesquisas, através de números. E nós temos, Thaís, todas as pesquisas dos últimos 10 anos. Nós comparamos os números anualmente para saber o nível de satisfação, se evoluiu, se não, o que, que tem que mudar, o que está bom, o que parabéns para nós, vamos continuar, né? Então, essa questão dessa ouvidoria ativa, ela é muito presente dentro da gestão da escola, né? E o Rodrigo já no setor financeiro, mas ele não está só no financeiro, porque ele está o tempo todo olhando a tecnologia, as inovações. Então ele fala, ó, isso aqui vai ser muito melhor para a professora. E mostra para Rafa, né, Rafa? Olha, esse Chromebook, né, Rô? Então, essa visão colabora para a gente atingir as expectativas de todos os nossos tipos de cliente. Legal. A inovação tem que estar, assim, não tem como uma empresa, né, permanecer muito tempo no mercado se não inovar. Assim, não necessariamente tem a ver com tecnologia, né, mas se ela não inovar na forma de entregar o produto, na escola desde da portaria, na forma de atender, né, pequenas inovações, né, melhorias constantes para se manter no mercado, né, senão é muito difícil, né, e hoje, ainda mais hoje, né, com a disrupção, né, do nível que está, então todos os setores, né, educação não está fora desse na questão. E a gente mexe com educação, mexe com crianças e eles estão tecnológicos, precisa estar inovando o tempo todo. E vocês o tempo todo estavam com novidade, né? É a nossa camiseta, Educação para Nativos Digitais. Então, e, bom, a gente está caminhando aí para os últimos 10, 12 minutos aqui, e eu quero perguntar para vocês, e vocês como pessoa, são 3 sócios, essa é a primeira live que eu faço com todos os sócios de um negócio, geralmente eu falo com um só e sigo a história, mas a história de vocês é muito complementar, muito, e aquela assim, são 3 pessoas diferentes, mas eu não acho que os opostos se atraem. Eu acho que todo mundo tem uma similaridade para poder se encaixar. E a sociedade é casamento. Então tem que ter os mesmos objetivos, o mesmo olhar, né, a mesma sintonia. E eu queria saber vocês, como pessoa, como empreendedores, quais foram as características de vocês? Vocês já falaram aí
do que cada um atua dentro do negócio, mas como empreendedores, quais são as características que vocês têm que colaboraram para que o negócio crescesse como pessoa? Ai, meu Deus. As características, ai, Jesus. A Carol, ela é mais firme, né? Então, a Carol é um pouco mais séria, né? Então, para a área administrativa que ela atua, eu acho que cabe muito bem, né? Uhum. Então, quando tem que dar uma bronca, alguma coisa... Bronca não, orientação. Ou sei lá, falar com aquele pai que é né, educado, né? Então, a Carol atua muito bem. O Rô tem esse perfil calmo, tranquilo, mas ele é um visionário, gente. Ele prevê, né? Então, toda a tecnologia que ele trouxe para a nossa escola agregou muito no processo de aprendizado dos alunos, ajuda muito as professoras com as estratégias diferentes. Então, ele cuida da parte financeira, né? E precisa ser uma pessoa calma para a parte financeira. Porque se fosse uma pessoa desesperada igual eu, ou muito agitada, acho que não daria muito certo, né? Então, ele é calmo, ele consegue, né, reverter, né, negociações no banco, né? Tem que ir, empreendedor tem que ir no banco toda hora, né? Então, o Rodrigo tem essa característica mais tranquila. E eu, fala de mim. A Rafa é essa que vocês estão vendo, aceleradíssima, ligada nos 220, mas cheia de alegria, cheia de vida, Muito. né? E isso ela leva para a sala de aula, né? Isso ela consegue contagiar os professores a terem vida, a terem energia na sala de aula. Ela consegue ser mãe dos alunos, então ela abraça assim os alunos aqui assim no peito, igual mãe mesmo, né? E acolhe. Então eu acho que esse perfil amoroso, afetivo, é muito de encontro com o aluno mesmo, né? E com o professor também, porque o professor, ele é um ser carente, gente. Ele precisa de atenção, é uma vida solitária a sala de aula. Não aqui, no colégio, porque aqui a gente faz diferente, a gente faz ser presente, mas nós como professoras, né, Rafa, a gente sempre sentiu essa solidão, né? E agora, o que eu faço com esse problemão para resolver, né? Então, eu acho que a Rafa complementa muito nisso. Ah, muito obrigada. Você viu como vocês são tão diferentes agora, vocês mesmos, né? Falando um dos outros sobre as características de vocês, vocês veem o quanto vocês são diferentes, né? Enquanto a Carol é séria, a Rafa é alegre, acolhedora, o Rodrigo é mais analítico, visionário, né? Uma parte, vamos dizer assim, uma parte fria do negócio. Financeiro, inovação, tecnologia é uma parte fria. A Rafa está com uma parte muito calorosa do negócio, né? E a Carol dá uma ligada nas pontas aí, que é o que o administrativo faz. Ele liga os pontos, né? Ele faz as coisas se comunicarem. Liga, ela faz a ponte. Não é? Faz a ponte, exatamente. Aí eu já analisando vocês. E eu vou contar aqui, olha, a quantidade de declarações de amor, eu já me desdobrei sempre, né? Eu lembro quando quando eu ficava imaginando o dia que a Laura ia sair do colégio, eu já chorava. Um ano antes. Um ano antes. Eu já estava chorando. Porque eu não queria que a Laura saísse, né? E ela também gosta muito. Ela também não queria sair. Até hoje ela fala que se tiver Fundamental 2, ela quer voltar. Só que eu acho que quando tivesse Fundamental 2, ela já vai estar no final do Fundamental, né? Mas eu acho que é o sonho de qualquer empreendedor é você ter clientes apaixonados e colaboradores apaixonados. A gente está vendo aqui, a Diane, a professora, já faz bastante tempo, né? E o pessoal está aqui, tanto o cliente quanto os colaboradores de vocês, as professoras, coordenadora que nem está mais, a Carolzinha não está mais com vocês, mas trabalhou anos, e estão aqui. A Carolzinha foi nossa primeira funcionária, está com a gente até hoje. Saiu da escola, mas a amizade é tão grande que está no coração. Então, para você ver, não é só um negócio que ganha dinheiro, é muito mais que isso, né? A diferença que vocês fazem na vida dos alunos, dos pais, das pessoas que trabalham com vocês.
Eu também não estou mais com vocês há um ano, mas a gente, né, conversou, chamei vocês para lá. A gente manda, às vezes eu falo umas coisas com vocês pelo Instagram. Aí pior que eu fazia, eu falo com uma, aí falo com a outra. Gente, eu vou fazer um grupo aqui. Né? Inclusive, eu preciso ir lá nos próximos dias, aí que eu pegar os documentos da Laura, eu vou ver vocês. Ah, por favor. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando, gente, ó. São demais, amo, cada dia mais apaixonada pelo ramo da educação e pela escola, Jennifer. Fran, chorei muito quando o 5º ano saiu. Fran, foi puxado. Foi. A Diane, apaixonada pelo CSM. Diane, estou muito feliz. Rafael, união e parceria. Isso é nítido, como vocês estão unidos, são parceiros. Amo fazer parte da equipe. Thaís Salaorni. Acho que é professora, né? É professora do Super... 5º ano. Do 5º ano, né? Esse super ano parceira. ela entrou. Eu vi, acho que um post que vocês fizeram com ela. Foi. A Jennifer. O Rodrigo tem um perfil muito analítico, porque está no financeiro, na inovação. Vandeilde, 2 mulheres incríveis, Rafa e Carol. Gente, essa é a live que mais tem gente mandando coraçãozinho. Coisa mais linda. Obrigada. Paty, melhor colégio. Celina Carvalho, 3 pessoas maravilhosas. Diane, são incríveis e se complementam. Diane, pensando em tudo. Rafael, colégio top, é mesmo. Paty, ai meu Deus, não. Paty, melhor colégio que eu já trabalhei. Aí tinha uma outra aqui que acho que passou aqui, falando que, ó. A Diane, tenho 3 amigos, tem lugar garantido no meu coração. A Diane falando. Teve um aqui que falou, que sumiu agora, sobre que mesmo em aula online, a Rafa tá acompanhando a aula dos alunos. Verdade. A Rafa está presente. Isso aí. Então, eu Deixa acho eu ver que é fundamental isso, né? A gente tá dentro do negócio, mesmo quando o negócio tá dentro da casa do cliente. Olha aí. E que desafio, né? Esse tempo. A gente tem 5 minutos. Já vamos encerrar. Já vamos, então, terminar aqui, então, falando sobre quais são os planos de expansão de vocês, que eu fui surpreendida essa semana como vocês sendo um polo de uma faculdade. Somos. E eu, assim, não tô entendendo. Ou tô entendendo. Eu olhava e falava, mas é isso mesmo? Então, fala assim, quais são os planos de vocês expandirem? Para onde vocês estão indo? Por quê? Para muitas escolas, para muita gente na pandemia, houve uma queda, aumentou a inadimplência, uma série de problemas, né? Passamos por isso. Estamos passando. Então, é complicado, né? Mas vocês têm ideia de expansão. Vocês estão ainda mexendo com a expansão, vocês não param. Então, eu queria saber assim, quais são os próximos planos de vocês, bem rapidinho. Aí tem 3 minutos para a gente encerrar a nossa live. Bom, para a gente, né, o plano principal para uma escola, né, é ter todas as séries, né? No caso, a gente tem até o Fundamental 1, ter o Fundamental 2 e o ensino médio, né? Mas, assim, a pandemia realmente dificultou bastante, né? A gente estaria pensando nisso, né, já que durante o 2020, preparando as coisas para expandir, mas infelizmente a pandemia pegou a gente aí de surpresa. Mas, né, vai adiar isso, mas a ideia é realmente colocar até o ensino médio, né? E os planos e os desafios de uma escola, bom, no caso ter capital suficiente, né, para fazer tudo isso, né, linhas de crédito, né, e também um desafio importante para uma escola que a escola ela tem que se transformar, né, para esse aluno que está vindo aí, essa geração milênio, né, geração alfa. Então, ela tem que estar se transformando para atender esse aluno, né, que é do século XXI, não do século XIX, né,
Tem muitas escolas aí que são do século XIX ainda, né? Estão no século XIX, XVIII, às vezes até. Mas, porque você pensa que esse aluno que está no Fundo de 1 hoje, ele vai estar se formando, ele vai completar os estudos em 2040, né? Como é que vai estar o mundo em 2040, né? E as escolas têm que acompanhar isso e meio que prever até o futuro, né? O mercado, as profissões que esse aluno vai atuar não são as mesmas de hoje, né? Talvez essa profissão nem exista ainda e a escola tem que preparar esse aluno para essa profissão que não existe. Então, esse é um desafio muito, muito crítico para a educação, né? Para a escola. É isso aí. Bom, gente, com certeza, não tenho dúvida disso. Eu vou estar sempre de olho aí na expansão de vocês. Eu quero agradecer muito por vocês terem tirado esse tempinho para dividir a história de vocês com a gente, tanto com todo esse pessoal assim que ama vocês, clientes, colaboradores, como outros empreendedores que estão aqui para aprender com a história de vocês. Eu aprendi muito com vocês, pude colaborar também, sempre palpiteira, né? Com certeza. Colaborei. Ouçam os clientes, gente. Ouçam os clientes. Exatamente. Ouçam os clientes. Eu acho que essa é uma grande lição e que vocês sempre souberam aproveitar muito bem. Então, eu agradeço mais uma vez. Obrigada, pessoal, que acompanhou a live hoje. Obrigada mesmo, adorei esse bate-papo com vocês. Estou morrendo de saudade. Vou dar um abraço para vocês nos próximos dias. Vem aqui. E até a próxima. Tá bom. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada Tchau, aí gente. às meninas que assistiram também, tá? Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.